Saudações gasparenses! Sejam muito bem-vindos a mais um GasparCast. Desta vez, episódio 114 do GasparCast. E hoje eu tenho aqui a queridinha da galera, eu posso dizer assim, a mais votada para participar aqui com a gente neste mês de março. Está comigo ela, Samira. Samira, seja bem-vinda, muito prazer. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe. Se permitido, eu gostaria de mandar um beijo também. Lari, te amo. Muito obrigada pela oportunidade de vocês e pelas pessoas que votaram em mim também. É um prazer. Samira, aqui é igual o programa da Xuxa, pode mandar abraço, pode mandar beijo, fica à vontade. Samira, primeiramente, pergunta praxe do GasparCast. Você é gasparense? Não, uma curiosidade muito legal, eu sou blumenauense, eu vivi até os meus 15 anos aproximadamente em Blumenau, e aí eu conheci o meu esposo e viemos morar em Gaspar, né? Ele já era residente daqui da época. E qual bairro que você mora hoje, Samira? Hoje eu estou morando no Gasparinho, mas eu já morei no bairro Coloninha também, amava aquele bairro e talvez, quem sabe, eu volte pra lá. E Samira, o que você acha que passou na cabeça da galera em dizer eu quero ver a Samira no GasparCast? Por que tantos votos? Olha, pra mim foi uma curiosidade e é ainda, porque eu não faço ideia do que passou na cabeça da galera. Eu só sei que eu sou eu, a galera votou porque quis, em teoria, e porque me quis aqui. E eu fiquei muito feliz em saber, né, que muitas pessoas apoiam, né, nesse contexto. Eu fiquei meio confusa no início, porque eu pensei, meu Deus, eu vi o Paulo lá, eu pensei, não vai ter pra mim, né? Mas eu vi que a galera gerou uma curiosidade ali, mas eu acho que eles querem saber de alguma coisa, tá? Com certeza, deve ter algo a esconder que a gente talvez descubra hoje. Ou quem sabe. Samira, hoje você conta com cerca de 10 mil seguidores no Instagram, né? Eu acho que tava ali por 4, se eu não me engano, a última vez que eu... Não sei. Não. Mas vamos lá. Este número de pessoas, a gente falou aqui no backstage que que números às vezes não importam. Não. Números não importam, porque Realmente. a gente fez uma comparação com o Paulo, Sim. Paulo hoje com 40 mil Isso. seguidores, você com um número inferior, mas ainda conseguiu o apoio da galera. Você faz o que hoje, Samira? Então, hoje eu estou no ramo de cursos, Uhum. né? Foi uma coisa que é muito interessante falar sobre isso, porque eu sempre tive isso como um dote. Eu sempre gostei, eu sempre olhei para o ensino, principalmente a questão assim de ensino de adultos mesmo, né? Eu acho que a área de beleza hoje ela é uma área muito ampla, muito legal de trabalhar. Perrengue tem, né, galera? Sempre tem. Acho que todo mundo passa por perrengue, mas é uma das formas mais econômicas hoje de você se tornar um empreendedor. Então, eu acho que foi isso que me cativou de verdade. Mas eu sempre trabalhei como manicure, trabalhei em vários salões de Blumenau, né? Aqui na região também, de Gaspar. Uma época eu trabalhei só como manicure, mas eu também faço outros serviços, como extensão de cílios, sobrancelha. E no longo desses anos, assim, eu fui me interessando por essas áreas e fui aprendendo, né? E o que é o Dona Beauty? O Dona Beauty, ele surgiu, assim, numa época da minha vida que eu acho que foi a época de mais aprendizado possível. Porque eu lembro que eu tinha acabado de sair de um salão na qual eu trabalhava, né? Eu tinha a ideia de montar meu negócio. Meu marido olhou pra mim e disse, eu confio em ti, tá aqui, vai lá e investe. Eu sei da tua capacidade. Isso pra mim foi maravilhoso, né? Mas o Dona Beauty surgiu porque na época eu não queria colocar o meu nome. Estética Samira Cobal ou Instituto Samira Cobal. Eu queria algo que me representasse. Eu queria algo que não fugisse dessa base sólida da estética. Mas o Dona Beauty, ele surgiu num momento, num ápice da minha carreira, né? Que foi quando eu abri o estúdio aqui no centro de Gaspar. Inclusive, foi o sonho projetado da minha vida, né? Foi ali que eu pude ter a oportunidade de acolher muitas vidas, conhecer muitas pessoas, isso é extremamente gratificante para mim. Mas o Dona Beauty, ele era como se fosse um estúdio de alta hierarquia, então não existia assim, por mais que o nome Dona, né? Dona Beauty, ele confundia muito a cabeça das pessoas, mas era cada um com a sua liderança, né? Então eu contava na época com 5 ou 6 colaboradoras.
E conforme foi passando o tempo, eu acho que naquele momento eu entendi que eu não tinha maturidade para aquilo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu acho que o mais importante foi ter tentado, foi ter conseguido, fato, eu consegui ser o que eu sou hoje, e é isso que me importa. Mas eu acho que o Dona Beauty, ele surgiu realmente para ressignificar a minha vida. Olha só que bacana. Verdade. Ô, Samira, você começou muito nova na área, né? Sim. Você lembra como que foi o teu primeiro atendimento? Nossa, eu consigo me lembrar assim, galera. Eu tinha por volta de 11 ou 12 anos, muito novinha, mas eu sempre tive uma característica muito forte comigo, que sempre foi ser um pouquinho à frente do tempo. Não, galera, eu não sou, nossa, superdotada, incrível. Não, é só, realmente, eu acho que, em quesito de maturidade, até eu acho que as mulheres se desenvolvem um pouco mais cedo, né? Com certeza, com certeza. E isso foi uma característica minha. E eu lembro que os meus pais sempre me incentivaram muito a questão de estudo. Então, eu sempre tive esse dote para a área de beleza. E, na época, eu trabalhava com maquiagem, né? Então, meu pai investia, comprava, filha, vai lá, compra o que você precisa de maquiagem. Me levava de moto. Então, foi tudo de uma base muito simples, né? Eu acho que isso foi quem me tornou o que eu sou hoje. E aí eu me lembro da primeira vez que eu levei os meus materiaizinhos, assim, desci da moto, tirei o capacete, entrei na casa da moça, assim, e falei, oi, o meu nome é Samira, eu vim te atender, toda encolhida, toda, né, toda fechada, mas já pensando lá na frente, naquele princípio, né, de futuro bem sólido, assim. Ô, Samira, mas no meio desse caminho, aos 16 anos, algo mudou a sua vida. Verdade. E como é que foi, Samira, aos 16 anos, ser mãe? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente falar da não romantização da gravidez na adolescência, tá, gente? Eu sou extremamente consciente disso. E eu não quero que cancelem meu marido também, porque na época ele já era maior. Só que tudo foi extremamente consensual. Eu já tinha total noção e responsabilidade do que estava acontecendo, né? Não vou te dizer que eu era uma mãe responsável, porque eu ainda nem era mãe, né? Eu aprendi a ser, mas eu acho que o fato de o nosso relacionamento ter dado certo, ser um sucesso hoje... sempre tem as coisinhas de relacionamento. Sim, com certeza. Mas, assim, ele ter sempre estado do meu lado, né? Não ter me abandonado. Minha família também, extremamente, tudo muito consensual. Eu acho que foi isso que mudou o que aconteceu hoje, né? A história poderia ter sido completamente diferente. E ele sempre foi o meu suporte. Eu não vou te dizer que é fácil criar um filho. Eu não vou te dizer que é fácil você ser mãe. Eu acho que eu aprendi a ser mãe com todas as somas dos meus erros possíveis, né? E após esse episódio, quando o Noah tinha ali seus 1 aninho e 10, eu descobri que eu estava grávida de novo. Sim, galera, não nada foi planejado, nenhum dos dois, tá? Isso foi incrível. E ali bateu um desespero. Eu pensei, cara, não sei se vou dar conta. Não sei se vou dar conta desse recado. Eu tive, assim, umas recaídas. Eu acho que posso até considerar uma depressão pós-parto, né? Algo mais delicado. Mas essa base de família sempre foi o suporte. E sempre vai ser. Inclusive, o Noah e o Caleb, eles são os anjos da minha vida. E eu acho que eu jamais seria... eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por eles. E o que a maternidade te ensinou sobre empreender, Samira? Nossa, agora a gente entrou num assunto muito legal. Veja bem, grande parte das mães, elas sofrem com essa inflexibilidade de horário, né? O tal do cumprir o horário da empresa, a inflexibilidade de, poxa, ficar doente, pega um atestado, a criança como é que faz e não sei o quê. Então, isso foi um dos grandes motivos pelo qual eu escolhi ser empreendedora. Eu não vou te dizer que foi fácil, né, chegar no ponto assim de ter uma garantia por mês, né? Porque é isso que o CLT traz, né? Essa garantia. Então, muita gente deixa, às vezes, de viver o seu sonho, de arriscar, de colocar o pé direito para frente, né, galera? Por conta dessa garantia.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a mãe, ela tem um superpoder muito maneiro, que é o tal do você consegue, independente de qual situação você esteja. E essa questão de flexibilidade de horários, essa questão do você poder ser, você poder fazer, você... o menino tem alguma coisa na escola, você vai lá 3 horas da tarde, entendeu? Você vai lá ver a apresentação do seu filho, você vai participar. Então, acho que, para mim, a maternidade no empreendedorismo foi como se fosse o gás. Ia colocando gás para mim poder ter essa flexibilidade, né, que eu tenho hoje. Você pensou em algum momento, Samira, em desistir do seu empreendimento? Galera, muitas, muitas vezes. Porque eu acho que hoje, as pessoas que me observam assim de fora, elas têm uma visão muito distorcida. E é isso que eu quero mudar. Tanto que a gente estava comentando aqui sobre, foi no salão e tal. Não, eu vim como eu sou para as minhas alunas, como eu sou para todo mundo, como eu sou. Porque eu não quero que as pessoas tenham essa imagem distorcida de mim, de que ela vai lá, finge ser um negocinho e não é. Não, eu sou assim, humana, eu erro também, eu já desisti, tanto que eu, né, comentei com ele aqui nos bastidores que eu já trabalhei algumas vezes CLT, mas eu não consigo me manter. Né, até pela questão do autismo ali também, eu não consigo ter essa mesma programação, né? Então, de você chegar um horário, sair um horário, ficar preso ali naquele local, eu não consigo. Então, acho que isso é o que me motiva hoje a não desistir. Porque sim, galera, é punk, não é fácil, né? E Samira, ainda falando sobre a maternidade, o que uma mãe de 16 anos aprende sobre responsabilidade que adultos ainda não aprenderam? É uma pergunta bem interessante, porque é só a gente analisar o contexto da responsabilidade. A responsabilidade, ela vem de uma maturação da sua maturidade. E reconhecer não ser maduro é um princípio de maturidade. Então, eu acho que muitos adultos que passam por aquela etapa, né? Primeiro eu vou construir, primeiro eu vou estabilizar, depois vou ter um filho. Eu acho que a loucura do ter que fazer tudo ao mesmo tempo te faz, né, ter esse princípio de maturidade um pouco mais forte, né? Faz você engrenar na vida de uma maneira diferente do que você ter todas essas etapas, esses eixos encaixadinhos, né? Então, eu acho que, falando sobre essa questão da adolescência ali, eu acho que foi muito o vou viver, sabe? Eu vou fazer e vamos ver no que vai dar. E deu certo. Deu certo, tá dando, né? Ô Samira, você é autista de suporte 1, é isso? Isso. Dá pra falar um pouquinho pra gente Claro. como funciona o autismo suporte 1? Sim. Inclusive, eu também gosto de mencionar que não só eu, meu filho, né, mais velho também é autista. E foi muito engraçado como eu descobri isso. Porque ali, quando meu filho vai fazer 7 anos agora em maio, né? Quando meu filho tinha ali por volta dos seus 3, 4 anos, a gente começou a analisar alguns comportamentos, né? Aí a gente entrou em contato com a professora da creche e tudo mais. E aí ela nos comentou sobre isso, né? Olha, eu acho que existe a possibilidade de seu filho ser autista. E aí, então, nós começamos o procedimento na PAI, né? Então, ele passou por todos os especialistas, até que eu consultei com um dos médicos. Ele olhou para mim e falou assim, olha, tu sabe que tu é autista também, né? E eu, como assim? Tu nem me conhece, meu? Como assim? Mas é porque é muito visível a tua falta de contato nos olhos, né? Às vezes nervosismo, estereotipia, né? Aquele movimento involuntário. E aí eu resolvi pesquisar e ir um pouquinho mais a fundo e pensei, por que não consultar, né? Vamos conhecer isso? Vamos saber de fato o que está acontecendo aqui? O que vem daquela criança lá atrás, aquela criança diferente, aquela criança que via, enxergava o mundo diferente? E eu pensei, não, vamos lá atrás. E aí eu conheci um doutor chamado Dr. Tomás Pereira, Blumenau, né? Foi ele que fez o meu laudo. É um doutor incrível, inclusive. E aí ele me trouxe, colocou meus 2 pezinhos no chão. Então, tá aqui o teu laudo, tá? Tu é autista suporte 1, nananã. Vamos tentar essa medicação, nananã. Beleza. Saí de lá, eu fiquei chocada.
eu olhava pro nada e pensava, cara, a minha vida foi uma piada. Eu olhava pro nada e pensava em tudo. Sim, porque é um choque de realidade muito grande, né? As pessoas falam, hoje todo mundo é autista. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tudo bem, eu entendo esse comportamento, essa fala, né? A gente realmente vê um aumento de números. Na verdade, a gente só tem acesso. Hoje a gente só tem acesso, né? A um médico que vai lá te dizer o que você tem, acesso a uma terapia, acesso... Hoje eu não tomo nenhum medicamento, tranquilo, né? Eu trato das minhas formas, lido das minhas maneiras, mas, assim, foi um choque de realidade muito grande. E eu comecei a usar isso ao inverso do capacitismo. Porque ao invés de eu pegar isso e dizer, eu não consigo empreender porque eu sou autista. Não. Tu sabia que eu sou autista? Galera, como assim? Tu empreende, tu faz tudo normal? É que a gente tem uma padronização, assim, né? Do que é o ser autista de fato, né? E aí eu acho que eu vinha quebrando esses padrões e fazia as pessoas pensarem, cara, eu não tenho nada e não faço nada. Sabe? Ô, Samira, e você enxerga... Então você não enxerga isso como uma dificuldade, sim Não. como um diferencial? Sim, como um grande diferencial, porque às vezes eu deixo, por exemplo, quando eu dei aula no Instituto Mix também, né? E às vezes, assim, conversando com as minhas alunas, porque eu sempre tratei os cursos de forma muito humanizada, né? Por isso que eu tenho até hoje, né? Muita proximidade com todas as alunas. E chegava assim mais para meio final, você sabia de uma curiosidade? A prof é autista. Todo mundo ficava chocada. Como assim tu é autista? Tu tá aqui dando aula? Como se isso me impossibilitasse de alguma coisa, né? Então, hoje eu vejo, na verdade, além de um diferencial, uma característica, né? É um espectro. O espectro, ele é muito amplo, né? De personalidades, enfim. E como que o autismo influencia no teu empreendimento, Samira? Olha, eu posso dizer que tem duas influências, positiva e negativa. A positiva é a capacidade de conseguir desenvolver em menos tempo. Então, fiz um curso, desenvolvi aquilo em menos tempo, né? O interesse, o hiperfoco, tanto que eu sempre falo, brinco, né? Que essa realidade que eu vivo hoje é o meu hiperfoco. É o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que fica muito nítido durante os atendimentos ou aulas o carinho que as pessoas veem no meu trabalho. Então, assim, o lado negativo é a sobrecarga. A sobrecarga sensorial, às vezes, se torna um pouco difícil. Teve uma época em que eu tive um pouco de dificuldade, até as minhas alunas vão ver se elas vão falar, é verdade, de responder no WhatsApp, sumir, às vezes não postar stories, né, dar aquela apagadinha básica, assim. Mas eu acho que dentro do contexto da minha realidade, mãe, 2 filhos, família, né, empreendedorismo, a questão ali das minhas alunas, né, que é tudo muito certinho e burocrático, protocoladinho, né, não tem assim, eu dou curso a livre, espontânea vontade e certificado feito no Canva, não, é tudo muito burocrático, né, para você ser uma instrutora de fato. Tanto que eu queria até agradecer ao Instituto Mix pelas 2 formações que eu fiz, instrutora V1 e V2, né? Que foi as instruções que eu tenho hoje de forma pedagógica e tudo mais. Mas, então, é mais essa questão, positiva e negativa, sobrecarga e, ao mesmo tempo, a grande capacidade de engolir conhecimento. E, Samira, você acredita que pessoas com neurodivergências, elas têm uma visão diferente de negócio? Com certeza. Com certeza. Hoje, eu observo um negócio, eu não sei se isso seria certo ou errado, eu não fico medindo muitas coisas, sabe? Mas ele faz mais parte da tua vida, né? Você acaba tendo um controle muito maior sobre aquilo. Pelo menos eu vejo pelo meu ser, né? Eu não consigo simplesmente diferenciar negócio e vida pessoal. Eu sou a mesma pessoa, né? Então, por isso que eu trago essa humanização tão forte, né? No princípio dos cursos, na questão de atendimento também. E por isso que eu não diria como uma dificuldade, mas eu não consigo encontrar outra palavra. Essa dificuldade de não criar conexões. Eu tenho essa necessidade de, Léo, estou aqui com você, criei uma conexão com você. Eu não consigo só simplesmente fazer o meu trabalho e você segue sua vida. Não, eu tenho essa necessidade de te conhecer, de entender, e são as características de personalização. Eu sempre digo que é o seguinte,
atendimento personalizado, ele não é LED na parede, espelhozinho orgânico. Para mim, Léo, eu teria a sala mais básica possível. Mesa, parede branquinha, tudo organizado, o mais limpo e clean possível. Mas o meu diferencial, ele está na forma que eu recebo essa pessoa, né? Inclusive, eu passo muito essa experiência para as minhas alunas também, para elas terem um norte. Não é só vir aqui, dar um curso para a pessoa e te dizer, vai, segue tua vida, agora voa. Não. Essa pessoa precisa de uma instrução. Ela precisa saber como que ela se insere no mercado. Ela precisa saber quais são as características das personalidades. Como é que eu leio alguém, sabe? O que é uma pessoa sanguínea, uma pessoa melancólica? Como é que eu vou tratar, sabe? Então, acho que é muito essa personalização, né, que eu trago hoje para os meus atendimentos. Agora a pergunta boa para corte, hein? Opa. Samira, ser autista te faz mais forte ou mais estratégica? Olha, fiquei num 50-50. Sabe por quê? A estratégia, ela, no meu ponto de vista, ela surge de um princípio muito básico. Se você não tem uma estrutura sólida, se você não é uma pessoa convicta do que você é, se você não consegue se identificar como ser humano, observar a sociedade ao teu redor assim, se impor como um ser humano, eu acho que você perde o ponto de estratégia. Você perde o seu foco, você perde a sua linha, né? Eu costumo dizer que é uma linha temporal. Eu não posso te dizer que eu sempre fui muito estratégica, porque eu sempre fui muito sentimental. Sempre fui levada muito pelas emoções. Então, ser uma pessoa sentimental me fez, muitas vezes, perder a lógica, né? Então, é isso que hoje... Por isso que eu digo, eu não sou uma pessoa 100% madura. Eu estou aqui, eu vou completar uns 24 anos em setembro, né? E eu não sou uma pessoa que eu te diga assim, ai, nossa, eu sou perfeita, eu sou... Não sou. Eu tenho os meus erros, tenho os meus acertos, tenho a minha personalidade e o que eu não quero deixar para trás, o que eu não quero ultrapassar nunca é o limite da minha personalidade, quem eu sou. Eu não quero que as pessoas, sabe, me vejam e comentem, assim, várias versões de mim. Não, é essa versão aqui que você está conhecendo e é com meu marido, com a minha mãe, com a minha aluna e assim por diante, sabe? Então, não. Eu acho que eu não sou tão estratégica, mas eu acho que forte é uma palavra bem singela, assim. Samira, quantos anos você tinha quando o Dona Beauty surgiu? O Dona Beauty, ele surgiu faz o quê? 2 anos? Então, eu tinha ali por volta dos meus 21, 22 anos, né? E anteriormente a isso, você tinha algumas passagens por outros salões e tudo mais. O que você faz hoje no Dona Beauty que você via... o que você faz diferente hoje no Dona Beauty que você via nos outros salões? Olha, eu sempre vou ser muito grata a todos os lugares que eu trabalhei, a todas as pessoas que passaram na minha vida. Por mais que às vezes eu saía dos salões assim num contexto não tão legal. Não digo uma briga, né? Briga fica muito feio colocar, mas não saía naquele esquema de amizade, né? E eu acho que o que faltou, e talvez ainda falta 1%, é eu aceitar que existe uma hierarquia. Precisa existir, sabe? Eu até estava comentando com uma cliente minha que ela é dona de empresa, né? E eu falando para ela, poxa, eu acho que a minha falha foi não ter tido uma hierarquia, não ter sido patroa. Infelizmente, eu odeio essa palavra, gente. Eu odeio essa palavra. Então, acho que o meu erro desde o princípio foi não conseguir lidar com o fato de que eu preciso me posicionar, não acima de alguém, não acima de algo, mas como responsável, como líder, né? Inclusive, foi por esse motivo que, na época, até ganhei de presente, né? Da filha do Abreu, Adriana Brinhosa. A gente ganhou de presente deles o Líder Training pelo Invictus. Ah, galera, isso aí é top. Não fazendo merchandising, mas os caras são top, tá? E, então, esse Líder Training, ele me ajudou muito nesse quesito de liderança. E eu acho que é a principal característica que eu ainda preciso desenvolver. E como é que surgiu o nome, Dona Beauty? Nossa, foi até engraçado que na época as pessoas começaram a me chamar de Dona, né? Ô, Dona, tal, não sei o quê. Eu pesquisei muito, na época já estava com a IA bem, bem forte, né? Bem apurada. E eu digitei lá para ela falando assim, olha, eu sou assim, assim, assado e tal, eu queria um nome que me representasse, eu queria que algo que fosse forte, mas eu também não queria usar o meu nome, né? Porque
talvez eu possa ser até um pouco cancelada, assim. Não digo para as pessoas, mas eu não me sentia bem em botar o meu nome, porque parecia que aquilo era só meu. E eu não queria isso. Eu queria que as meninas que atendiam comigo se sentissem em casa também, sabe? E pudessem se sentir, não, esse espaço também me pertence. Ai, mas Samira, foi tu que fez o investimento, não sei o quê, não sei o quê. Foi isso que começou a me dar o startzinho, né? Mas enfim, o Dona Beauty surgiu a partir disso, juntando todas essas características minhas de personalidade e tudo mais. Eu olhei assim, Dona, com 2 N's, né? Dona Beauty. Gostei, vai ser isso aí mesmo. Mandei, na época meu marido tinha uma impressora 3D, faz a logo lá pra mim. E ô, Samira, qual que foi o maior erro que tu cometeu no início, assim, do teu empreendimento? Cara, foram tantos, né? Mas, assim, eu acho que o maior erro foi ter metido o pé pelas mãos. No sentido de começar sem muita instrução. Porque, para quem não sabe, eu não comecei com curso, assim, né? Que nem hoje é facilitado, que eu facilito para a vida de vocês, né? Parceladinho e tal. Não, naquela época era tudo menos acessível, né? Então, eu comecei sem instrução, eu comecei do meu jeito, eu comecei com o que tinha e comecei abrindo muito ao público, né? Então, não teve aquela questão, vamos treinar primeiro, vamos pegar modelo. Não, eu já fui metendo a mão pelos pés e assim por diante. E eu acho que esse foi o maior erro, não ter tido uma instrução mesmo. Hoje você tem uma sócia. Isso, eu considero ela como sócia, até estava comentando com ele que é muito complicado de explicar, mas é uma sócia, minha sócia do coração. Ela é minha comadre, né? É minha amiga, foi a única pessoa que ficou comigo desde lá da época do estúdio. Ela foi minha aluna, muito Olha engraçado, só. Juro. Eu dava aula no Instituto Mix e aí eu conheci ela, a gente começou a conversar, começou a frequentar a casa, assim, e aí por fim viramos amigas. E aí ela começou a trabalhar comigo no estúdio, na época. E aí ficou. Pessoa incrível. Como é que é o nome dela? Larissa. Beijo, amor. Amizade e sociedade combinam? Combina quando você acha a pessoa certa. Negócios e amizade à parte. A gente trata de negócios, a gente trata de amizade. Então, a gente separa, a gente entra numa persona. Sabe? Aquela persona... Estamos nós duas atendendo... postura, ética profissional, sem fofoquinha, sem coisinha, sem nada. Aí, quando a gente se junta, fora do horário de trabalho, aí sim, a gente toca a vida normal, dividimos nossas continhas e reclamamos da vida como qualquer outro ser humano. Gosto de uma fofoca. Meu Deus! Não pode faltar. Não pode. Ô Samira, e uma dificuldade entre vocês duas, assim, qual que é a parte mais difícil de ter um sócio, uma sócia? Olha, é muito engraçado, mas a Larissa ela é tão tranquila que eu nunca identifiquei uma dificuldade com ela. Nem comunicativa, nem uma dificuldade financeira. Eu acho que talvez a questão de ela estar, não digo iniciando, porque ela já está, 2 anos? 2 anos que ela fez o curso. Então, ela é uma excelente profissional, ela tem capacidade, e eu não fico também enchendo linguiça sobre ela. Ela é o que ela é, assim como eu, por isso deu tanto certo, né? Mas eu acho que é mais a questão da captação mesmo. Às vezes a pessoa fica um pouco, né, um pouco triste, um pouco cabisbaixa, mas é normal. Eu passo por isso também, então... E o que faz uma sociedade durar? Uma sociedade durar, eu acho que é o companheirismo. É o companheirismo. Eu tô triste, ela é meu ombro. Eu tô feliz, ela tá feliz por mim. Eu tô feliz por ela. E a gente não tem inveja uma da outra. Eu acho que esse é um ponto muito importante dentro da área de beleza, tá? E a questão da Lari é que a Lari ela é muito prática, ela é uma pessoa muito tranquila, é eficiente trabalhar com ela, é gostoso, sabe? Ela tem aquela noção de qual assunto abordar, o que a gente pode falar na frente da cliente. Eu não preciso ficar com aquela coisa metódica de, olha, assim, assado. Por isso que eu defino ela como uma sócia, porque ela tem o mesmo padrão ético que eu. Então, é isso que não diverge a gente, sabe? E, Samira, por que vocês decidiram focar em cursos e não só em atendimentos, por exemplo? Olha, eu sempre gostei muito da parte de curso por conta da estrutura pedagógica, né? E também porque eu acho que ele traz mais rendimento, né?
ela é mãe também agora, né? Da minha pequena Liz, a Didi ama muito. E assim como eu, né, também, a gente precisa dessa flexibilidade maior. E querendo ou não, para atendimento, você passa ali, vamos supor, 2 horas num atendimento. Você precisa ter uma quantidade maior de clientes para fechar um número, né? Já com cursos, não. Com cursos, eu tenho a capacidade hoje de ter um fechamento de mês legal trabalhando menos, né? Até porque, por quesito da sobrecarga. Eu tinha, sei lá, 5 anos atrás, uma agenda extremamente lotada, fila de espera. Gente, agenda cheia é caos. Eu não consigo lidar com isso, não. Eu quero a minha academia, sei lá, 11 horas da manhã. Eu quero minha academia 3 horas da tarde. Eu quero poder ir no mercado a hora que eu quero. Então, eu não tenho maturidade para essa responsabilidade de agenda cheia. Então, hoje, por isso que a gente tem um foco maior na capacitação profissional mesmo. E o que diferencia o curso de vocês, o ensino de vocês? O nosso curso, ele não é só um curso, ele é o curso, né? Eu acho muito interessante comentar para ti que a gente tem uma forma menos metódica de aplicação, né? Então, a nossa grade pedagógica hoje ela é composta por uma faixa de PNL ali, né? Então, a programação neurolinguística ela entra ali justamente para a gente conseguir fazer com que as alunas entendam com mais facilidade, para que a captação, a forma em que o cérebro capta essas informações seja mais clara, seja mais limpa, seja mais sólida. A programação neurolinguística também entra como um persuativo. Então, a gente faz com que aquela aluna que chegou encolhidinha, quietinha, tenha uma postura ética, profissional, muito bacana, que ela se sinta segura do que ela está fazendo. Não é só vir aqui, fulana, a técnica assim, assim, assal. Não, fulana, seguinte, vamos aprender como que atende um cliente? Vamos aprender o que é ser uma profissional de verdade? Eu não vou te dizer que eu sou a melhor profissional do mundo, mas dentro do meu padrão ético, eu acho que a gente pode considerar que a gente tem um alto padrão de atendimento. A gente atende da forma mais simples, com as coisas mais simples. O cafezinho simples, né? A nossa mesinha é simples, o nosso material é simples, mas eu acho que o que tira essa simplicidade é o nosso porte. É a forma que a gente comunica para cliente que existe um problema. É a forma que a gente comunica para cliente que aquilo está maravilhoso, que aquilo está bom, que aquilo está satisfatório, né? Não só para cliente, mas para a aluna também. E como é que vocês aplicam o PNL na prática? Na prática, ele entra assim bem sorrateiro. Porque é muito complexo eu chegar para uma aluna assim e te dizer, olha, isso aqui são técnicas de programação neurolinguística. Já se torna metódico, Sim. Né? Então, ele entra sorrateiro, ele entra numa análise. Então, a minha aluna chega para mim. Vamos conversar e tal, essa é a nossa primeira aula. É claro que existe a abordagem pedagógica, principalmente as primeiras aulas, né, biossegurança, tudo que envolve esse quesito burocrático, né, ético, mas eu também já pergunto, como é que é o teu dia a dia, né? Como que você se identifica? Você se identifica ser uma pessoa assim feliz? Como é que tá, né, a tua relação com a tua vida? E ali a gente já investiga. Só que a prática não começa exatamente ali. Eu pego essa aluna, eu analiso o perfil dela. Então, poxa, eu acho que ela é uma aluna muito segura, eu acho que ela fala muito, eu não consigo, eu acho que ela age muito impulsivamente. Então, a gente pega aquele perfil e trata a necessidade. Lembra o que eu falo para vocês? A necessidade. Então, a gente encontra a necessidade ali dentro daquela aluna. Por exemplo, assim, poxa, essa aluna, ela precisa de mais poder, ela precisa de mais persuasão. Ou já é uma pessoa muito persuativa. Uma pessoa muito comunicativa, vamos usar isso como poder dela, né? Então, na prática, o PNL ele entra sorrateirinho ali, justamente para simplificar a aprendizagem. E aí tudo isso trabalha com autoestima. Isso. Tá. E na sua opinião, a autoestima muda a vida financeira da mulher? Com certeza, gente, se sintam lindas. Sabe, tem dias que a gente acorda o caco. A gente acorda assim, virada num caco. Tá tudo bem, a gente tem as nossas fases hormonais ali, mas a autoestima, ela traz poder, ela traz esse confronto com a nossa realidade. Por que a gente tem que falar da realidade hoje brasileira? De uma mulher, mãe,
sabe? Como é que a gente faz com relação à escola, casa? Como é que a gente lida com tudo isso ao mesmo tempo, né? Sem perder a autoestima. É aí que a programação neurolinguística entra, né? Não só isso, mas também a inteligência emocional. Eu sempre falo para elas, meninas, consigam, por favor, entender o mundo. Consigam, por favor, entender a realidade. Consigam, sabe, olhar para fora dessa caixinha, dessa bolha que vocês ficam presas. Porque não é assim. Não é igual a moça lá do TikTok, do Instagram, que diz que a vida é linda, que é rosas. Não é, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se potencializem. Se tirem desse eixo de inferioridade, sabe? Se coloquem num patamar de mulher. Poxa, eu consigo. Hoje não, mas talvez amanhã pode ser, sabe? Nem que seja amanhã ou depois de amanhã, mas faça acontecer. Samira, e na sua opinião, o Dona Beauty, ele ensina técnica ou transformação? Transformação. A técnica, eu sempre falo, a técnica é só pedagógico. Ela é só 1% do pedagógico. Sabe? O que eu vejo hoje é que as pessoas elas têm uma necessidade de querer aprender rápido, fato. Todo mundo quer recuperar a graninha ali que investiu, todo mundo quer recuperar o dinheiro que investiu no material. Mas eu acho que o mais importante é você entender o quanto aquilo está transformando a tua vida. O quanto antes você sentia presa dentro de uma parede, dentro de escritório, dentro de um chão de fábrica. Sabe? Essa é a minha realidade. Eu atendo pessoas que saem de um fundo de uma fábrica e cara, tá tudo bem. Sabe? Foi o que ela conseguiu até ali. Ela olhou para aquele momento e falou, cara, é agora. Sabe? É agora que eu vou pegar isso para ressignificar a minha vida. Então, por isso que eu falo que os nossos cursos, eles não são só cursos. Eles são uma transformação de vida. Eu tenho alunas hoje que elas vivem, não são poucas, tá? Que elas vivem exclusivamente disso, sabe? E trouxeram aquilo para a vida delas como com amor. Não é só chegar e te dizer assim, olha, assim tu faz, assim, tal, nanana. Não. É dizer, cara, presta atenção, isso vai mudar a tua vida. Sabe? Isso pode ser a tua abertura de portas. Só que, claro, depende muito de como aquela pessoa vai olhar isso. Por isso que a gente trata de uma maneira diferente. Samira, antes da gente continuar o nosso bate-papo, quero agradecer a galera da Aqua 10, água mineral natural, diretamente do Belchor para sua casa. Então isso aqui, ó, é produto gasparense. Tem a água sem gás, tem a água com gás. Só para você entender, Léo, mas o que diferencia a Aqua 10 de uma outra água? O pH. O pH está na medida certa. Você pode tomar essa garrafa aqui, você não vai se sentir embuchado, não vai se sentir cheio. Pode tomar tranquilo, é leve e é tranquila. Então, ó, foi em algum estabelecimento aqui em Gaspar, encontrou Aqua 10, pode levar. Foi no supermercado, encontrou Aqua 10, leva para casa. E também agradecer ao pessoal da Minha Casa Enxovais. Minha Casa Enxovais, localizada na Avenida Deputado Francisco Mastella, bem próximo à entrada do bairro 7, tem tudo na linha de cama, mesa e banho e olha, produtos de qualidade. Tem travesseiro lá, LD por apenas R$19,90, almofadas a partir de R$14,90. Então corre para lá, aproveita, tem promoção, todos os meses tem uma promoção. A Cláudia lá, a gerente, às vezes ela enlouquece, coloca lá cobre-leito a R$ 99,90 com 3 peças, então aproveita para renovar a sua casa e deixar ela ainda mais moderna. Samira, vamos para um bate-bola, jogo rápido? Bora. Eu mando aqui, você responde ali. Beleza. Pode ser sem pressão também, mas vamos lá. Vamos lá. Um filme. Ai, como é que é o nome daquele filme do garotinho de pijama lá? O Menino do Pijama Listrado? O Menino do Pijama Listrado. Uma série. Stranger Things. Boa. Uma música. Time, Pink Floyd. Um livro. Tem um livro muito bom que é sobre um espiritualista não tão espiritualista. Eu não sei se é exatamente esse o nome agora, eu não vou me lembrar, porque ele é um livro muito comprido. Mas ele retrata mais ou menos um homem que não segue ali a espiritualidade. Um hobby. Um hobby. Tocar! Eu sou baixista, gente! Amo demais! Tum, tum, tum. Olha só. Samira, se você pudesse hoje voltar no tempo e conversar, você tem 30 segundos para falar com a Samira de 15 anos, não de 16, Deus. De 15 anos. 30 segundos. O que você falaria para ela? Eu diria, só continue o que você está fazendo, garota. Você está fazendo um ótimo trabalho. E eu me orgulho todas as vezes que eu penso daquela menininha de 15 anos que tinha medo de tudo, que tinha medo da comunicação, que tinha medo das pessoas, que tinha medo de errar, que tinha medo de ser quem você é mesmo, né? Que se escondia. Só continue o que você está fazendo, é um ótimo trabalho.
Se você pudesse hoje jantar com uma pessoa famosa, quem que seria? Puxa, essa é uma pergunta muito interessante, mas seria o David Gilmour. Juro. Tá certo. Como é que você se vê, Samira, daqui a 20 anos? Olha, eu já me vejo com dor na coluna, né? Já tá acontecendo. Mas fora das brincadeiras, assim, eu acho que eu me vejo aonde eu gostaria de estar, né? Com o meu instituto, as academias, a academia, assim, toda com as suas mesinhas certinhas, com todas as salas separadinhas, assim, tudo do jeitinho que eu sempre sonhei. E me vejo também com as pessoas que eu amo ao meu redor, né? Me vejo viajando bastante, vejo eu aproveitando os meus filhos, incentivando os meus filhos. Inclusive, é bem interessante porque eu gostaria que eles seguissem esse quesito do empreendedorismo, né? Então, a minha ideia sempre foi fazer uma empresa, chegar lá na frente, filho, é teu. Sabe? Não se preocupa com nada. Um país para viajar? Um país? Ou um local? Deixa eu pensar. Olha, sabes que eu sempre pensei em Roma? Não sei te dizer o porquê, mas eu acho que aquela arquitetura tão antiga, sabe? Eu acho muito interessante. Eu acho que seria Roma. Uma saudade? Ai, o meu irmão. O meu irmão. O meu irmão, ele faleceu, vai fazer 2 anos agora em maio, né? Dia 24 de maio. No dia do aniversário do meu filho, tinha que ser. Mas ele foi uma pessoa que me incentivou muito a eu estar onde eu estou. E ele deixa uma saudade, um buraco imenso no meu peito. Samira, qual o recado que você daria para aquela menina, aquela mulher que está querendo empreender agora? Essa é a oportunidade que você tem de transformar a sua vida. Mas eu não digo de forma metódica, não. De forma humanizada, de forma legal, de forma responsável, sabe? Porque quando a gente tem a oportunidade, a gente tem aquele dinheirinho que estava guardado, aquele limitezinho do cartão, a gente pensa em gastar em 30 mil besteiras, né? Mas a gente nunca pensa o que a gente poderia fazer para triplicar esse dinheiro, né? O que eu poderia fazer para mim poder mudar de casa, para mim comprar uma casa, para mim sair daquele solo onde que eu estou, para mim evoluir, não só como profissional, mas também como pessoa, gente. Porque, querendo ou não, o curso na área da beleza, ele muda a tua percepção de vista, ele muda a forma como você enxerga o mundo. Então, eu te diria, essa é a oportunidade exclusiva que você tem para tornar os seus sonhos realidades, né? E olha que eu tô com promoção, tá? A galerinha que dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que eu tô com uma promoção muito legal de cursos que o sistema me liberou. E eu acredito que não tem mais desculpas, tá? Porque até o materialzinho é incluso dentro do curso. Eu acho que vai ter um cupom #GasparCast. Olha, deveria ter, sim. Eu não sei, né? Quem sou eu, né? Com certeza. Ô, Samira, outra coisa. Qual que é a sua frase de vida? Tem alguma que você leva assim com você sempre? Ai, são tantas frases na minha cabeça, mas eu acho que se eu pudesse trazer uma frase à tona, assim, eu diria uma frase extremamente simples. Seja você independente da situação. É tão básico, mas também ao mesmo tempo é tão clichê, né? A gente pensa, seja você, seja você. Mas ninguém leva isso a sério de verdade, né? Se tu for parar pra pensar. Então acho que seria essa frase mesmo. Falasse no decorrer do episódio, também no backstage, sobre ser metódico. Como é que isso funciona no negócio? Você não gosta de... Não, gente, pelo amor de Deus. Eu odeio aquele negócio assim, então você vai pegar, você vai fazer assim, assim, assado. E você vai seguir isso aqui. É isso aqui que você precisa seguir. Você não pode contrariar, você não pode substituir, você não pode nada. É isso que eu não gosto. Eu sou uma pessoa... Eu gosto de fazer... Eu não vou dizer o que eu quero fazer, porque tem coisas que não tem, né? A gente precisa, né, respeitar regras e tudo mais, óbvio. Mas eu odeio aquela... Você tem que ser assim. Você precisa fingir. Não, pelo amor de Deus, gente, tira isso de mim. Eu sou o mais humana possível. Eu acho que... Eu pensei por um minuto se isso não me impactava, assim, em crescer. Mas eu vi que não, então tá tudo certo. Falando em impactar, quando que você percebeu que estava impactando vidas? Cara, quando eu percebi que eu não tinha feito mais marketing algum, porque depois que eu desativei o espaço, passei por um período difícil, assim, né? Aquela sensação de fracasso, né? Quando eu percebi que mesmo não fazendo marketing, não postando nada,
eu continuava vendendo curso. Eu olhei para aquilo e falei, cara, mas como assim? Alunas que voltam 2, 3 vezes para fazer mais cursos. Pessoas que, a fulana te indicou, aí depois a fulana sai. Então, a fulana da fulana te indicou e assim por diante, sabe? Eu acho que foi isso que me fez perceber que, cara, eu não dependo hoje de um marketing real, de um marketing social. Eu dependo do meu marketing real. A forma como eu persuadi com as pessoas. A forma que elas me enxergaram fez elas despertar alguma coisa aqui dentro, entendeu? Samira, você acredita que a sua missão vai além do dinheiro? Com certeza. Meu Deus, eu acho que eu sou a melhor pessoa para falar disso. Porque eu acho que o povo tem uma ideia muito ruim de mim, que eu esbanjo dinheiro, que eu sou uma pessoa rica. Gente, eu não sou. Sou uma pessoa normal, sabe? Moro de aluguel, tenho as minhas continhas, né? Problemas como todo mundo, mas eu acho que o que faz realmente, assim, dar aquele olhar de diferença é que eu não trago meus problemas para as pessoas. Então, muita gente fala assim, porque tu tens que fazer mais daily. As adolescentes, não entendo nada. Não, é muito engraçado, tá? Porque tu tem que fazer mais daily, porque tu tem que mostrar mais a tua vida, não sei o quê. Mas é que assim, galera, não dá tempo, né? Não dá tempo de pegar o celular e ficar o tempo inteiro mostrando. E 2, que tem dia que a gente não tá bem e tá tudo certo, sabe? Te resguarda naquele momento. Não fica tentando provar para as pessoas que você vai conseguir. Não fica tentando provar que você está sendo subestimada. Não fica tentando provar que a tua agenda é cheia, que você não sei o quê. Não, sabe? Se resguarda dessas situações, se resguarda por si. Então, eu acho que, assim, eu sou muito realista. Eu não sei se isso vai ser ruim, talvez seja ruim para algumas pessoas, mas para mim não é. Eu sou realista para tudo. Então, eu acho que é isso que desperta aquela sensação de, eu vou fazer com ela não só porque ela é querida, mas porque ela fala a verdade. Porque ela fala que se vai dar certo ou não. Porque ela é objetiva, entendeu? Samira, como é que é a sua relação com Deus? Eu acho muito interessante, porque eu me considero uma pessoa agnóstica. Eu me considero uma pessoa que eu acredito em algo, mas eu não tenho uma religião. Passei por muitas coisas na minha vida. Fui espírita, fui pra Umbanda, fui pra evangélica, fui pra tudo quanto é lado que você possa imaginar. Mas eu acho que a minha conexão com Deus, ela é individual. Ela é extremamente individual. Ela é sorrateirinha, ela é aqui dentro, ela é no meu íntimo, sabe? Ela é eu e ele, e não ele, exatamente ele, sabe? Mas o tudo em si. Então, acho que a minha espiritualidade é essa. Samira, qual que é o maior erro que as pessoas encontram hoje a entrar nessa área da beleza? Olha, eu sou suspeita a falar sobre uma coisa que, assim, é até um assunto meio delicado, mas eu acho que precisa ser falado. Que é, galera, mulheres, parem de se odiar, cara. Sabe? Parem de se odiar, parem de odiar a fulana só porque ela faz o mesmo serviço que você, cara. Eu já recebi como pergunta assim, Samira, mas tu não tem medo de ensinar e alguém ser melhor do que você? Meu Deus, que seja, por favor. Sejam melhores, mas não para as outras pessoas, para si, né? Então, eu quero muito um dia ver uma aluna minha, sei lá, fora do país, sei lá, fazendo uma coisa muito, muito grande, assim, e dizer, cara, ela foi minha aluna, sabe? Então, eu acho que o maior erro ali na parte da área de beleza, assim, dentro desse assunto mesmo, é essa quesito, fofoquinha, invejinha, coisinha, parem de se odiar, sejam mais amigas. Sempre as minhas alunas vão comentar, tá? E vão concordar com o que eu vou falar, que eu sempre disse nos meus cursos. Façam grupos, troquem ideia. Galera, eu comprei esse material aqui, é top, ó. Peguem a referência, link, ó, onde eu comprei. Sabe? Para de não vou mostrar onde eu comprei, não vou passar link, não vou, sabe? Não vou seguir fulana porque ela faz o mesmo serviço que eu. Ou não vou trabalhar com fulana porque ela faz o mesmo serviço que eu. Isso é a coisa mais pequena que se possa pensar. E o que ninguém vê nos bastidores de sucesso? Gente, o perrengue. O Meu chique? Deus. Tem algum chique, não? Nossa! Assim, gente, principalmente a questão ali de agenda cheia, por que eu parei com aquilo? O perrengue era não conseguir comer, desmaiar, às vezes, chegar naquele teto preto, assim, né? Você não vê mais nada.
E também a falta de qualidade de vida. Então, assim, o que adianta eu ter uma agenda lá socada, cheia de clientes, atender das 6 até, sei lá, 11 horas da noite e não ver meu filho crescer, não participar da atividade da escola dele, sabe? Não dar um oi, um beijo no meu marido, não dar um abraço, não passar um tempo de qualidade com ele. Você surta, você entra em depressão, minha amiga. Não pode, não. Pelo amor de Deus. Samira, se define em uma palavra. Corajosa. É até engraçado, mas é corajosa, gente, porque eu acho que essa palavra, ela traz à tona todas as coisas engraçadas, as partes terríveis e as partes boas. Eu acho que é um mix de sensações nessa palavra, sabe? E Samira, hoje, se você pudesse conversar com aquela mãe empreendedora que está iniciando, mas que está pensando em desistir, está com dificuldade, o que você falaria para ela hoje? Eu diria, dê tempo ao tempo. Relaxa, respira, analisa, seja lógica. Sabe, eu acho que o que você precisa é de logística, é de roteiro de vida, organização, né? Então, por isso que eu falo que o quesito metódico, ele, por fim, não é um vilão, né? Ele é um senso de organização. Só que isso também não pode se tornar, né, uma rebeldia ali, você ser 100% metódica, mas você precisa de organização. Eu sei que tá difícil, não tem com quem deixar teu filho, ele tem que participar do atendimento, né? Os meus filhos participam dos meus atendimentos, às vezes eu quase fico doida. E é normal, tá tudo bem. Mas assim, se ninguém te deu o apoio que você precisa, faça isso por você, né? Pega assim na tua mãozinha, minha amiga, segura bem firme e faz por você. Acredite em você, para de depender, porque fulano precisa acreditar, porque eu preciso provar que... Não, faça por você. Para de pensar nesse sentido, porque fulano precisa ver que eu conquistei algo. Não, conquiste algo por você, faça por você, exclusivamente. E se quer botar alguma coisa na frente, que seja teus filhos, que seja o teu marido, que seja a pessoa que você ama, né? Não tenho ninguém? Justamente, seja você por você. É isso que eu diria. Samira, você tem um microfone livre, gostaria que você falasse com a câmera, conversasse com seus clientes, com seus amigos, para passar a mensagem que você quiser. Eu diria muito obrigada pelas pessoas que votaram, que acreditaram. Eu acho que agora eu vou até ser um pouquinho emotiva e dizer para o meu excelentíssimo marido o quanto eu te amo e o quanto eu acredito que a base da nossa relação sempre tenha sido você. Ele sempre foi meu ombro, sempre foi meu suporte, nunca me abandonou, nunca me deixou desolada, né? Ele é um homem muito lógico, mas eu vou te dizer, sempre foi o meu suporte para tudo, desde as broncas até o pega no pé, eu sei, vai lá, eu sei que consegue, tu é capaz, não desanima, né? Também, eu não sou uma pessoa de muitas amigas, mas as pessoas que eu tenho ao meu redor, né? A Lari, principalmente, as pessoas, assim, de pequenas convivências, minha mãe, meu pai, né? Jorge, Eliane, muito obrigada pela vida, né? Porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. E eu acho que o recado principal é: parem de olhar um pouco para a internet, tá? Agora eu vou dar branco em vocês. Parem de um pouquinho de olhar para a internet e comecem a olhar um pouquinho mais para o contexto da tua vida, para a tua realidade, sabe? Sei lá, vai fazer um piquenique, sei lá, vai ver a praia, sei lá, não tenho dinheiro, sei lá, vai dar uma volta na rua. Meu, aqui na ponte, né, quando tá para entardecer assim, aquele sol, gente, coisa mais linda, sabe? Vai ver as obras divinas que existem nesse mundo, sabe? Vai existir um pouco. Para de pensar em existir, mostrar o prato que eu tô comendo, mostrar o que eu tô fazendo. Tudo bem, importante humanizar, importante, mas assim, a partir do momento que isso começa a corromper a tua vida, é importante estar analisando, né? Então, o meu recado é: vivam, tá, galera? Samira, agora vamos pro jabá, para nós finalizar. Opa. Onde é que fica o Dona Beauty e como eu faço para ter acesso aos cursos? Gente, ali no meu perfil tem o link do meu WhatsApp.
Tá, é o meu WhatsApp pessoal e já é meu business também. Então, ali a gente troca ideia, eu passo certinho os valores, passo o endereço. Hoje ele é um endereço misto, tá? Então, quando eu desativei o estúdio no centro, eu montei o estúdio em casa. E isso é um princípio muito legal, porque as pessoas veem como dá pra organizar isso na tua rotina, cara. Você conseguir trabalhar em casa é a melhor coisa do mundo, né? Você ter acesso ali a um período de descanso, às vezes entre uma cliente, uma aluna ou outra e tal. Então, isso facilita muito a vida. Você participa mais da vida dos teus filhos, né? Enfim. Hoje, você consegue acessar através ali do meu Instagram. Eu costumo passar um endereço assim, porque como é um endereço misto, né? Então, acho que é mais fácil eu passar individualmente, assim, para não ficar uma coisa extremamente exposta, né? Mas, ali também no meu perfil tem todas as informações sobre cursos, né? Tem os reels bem legal. A gente costuma fazer reels um pouco mais divertidos ali para quebrar aquele negócio de ai, oi, tudo bem? Aquela coisa muito metódica, que é o que a gente falou. Então, ali tem informações dos tipos de cursos que a gente tem. A gente atualmente atua na área de micropigmentação, na área de sobrancelhas, cílios, unha. E são cursos que eu gosto de dizer, que a gente tinha comentado sobre o protocolo, né? Todos os certificados, eles possuem uma validade para território nacional. Então, a gente está chique. Eles possuem uma validação. A gente trabalha com um sistema mesmo, né? O IBN, que é o Instituto de Beleza Nacional. Então, isso é muito bacana porque isso dá mais visibilidade, isso dá mais segurança. A gente trabalha com contrato, tudo certinho, né? Então, isso tudo faz parte do teu desenvolvimento de carreira. Samira, obrigado pela sua participação mais uma vez e parabéns por ter esse agrado da galera e ter votado em ti, tá bom, Samira? Obrigado pela conversa. Muito obrigada a todos também. E encerramos a nossa conversa por aqui. Gente, saudações a todos vocês, forte abraço e a gente volta no próximo GasparCast, na próxima quarta-feira? Pode ser, quarta-feira. Tchau, gente, abraço, beijo, fui. Tchau!